parábola de um rabi, um sábio judeu, ancião, que estava para morrer. Ele chamou os discípulos e disse: até hoje, até este dia, eu fui o intermediário de vocês, entre Deus e vocês, os meus discípulos. Mas vocês aprenderam como eu invocava a Deus. Quando eu me for, vocês deverão fazer isso por vocês mesmos. E assim o sábio morreu. Então, a primeira geração dos discípulos, que havia convivido com o sábio, sabia o lugar exato aonde se colocar na floresta, sabia como acender o fogo, como dizer a oração, e Deus sempre vinha. A segunda geração esqueceu como é que acendia o fogo, mas sabia exatamente o lugar da floresta, aonde se colocar, invocar Deus, dizia a oração e Deus vinha. A terceira geração esqueceu o lugar da floresta, esqueceu como se fazia o fogo, mas continuava rezando a mesma oração. E Deus, mesmo assim, vinha. A quarta geração, minha gente, não sabia onde era o lugar da floresta, não sabia acender o fogo, não sabia rezar, não sabia mais dizer o oráculo de invocação de Deus. Mas alguém no meio deles, da quarta geração, lembrou de toda essa história, contou ela em voz alta, e Deus veio. Que geração somos nós? Somos a quarta, a primeira, a segunda, a terceira? Vamos ver, nós não sabemos bem, né? Em todo caso, é importante que de vez em quando a gente conte a história, recorde a história, como aconteceu aqui no teatro, não é? Foi uma história muito bem contada, bem recordada, e nós aqui somos a geração do centenário da morte do nosso sábio, do nosso mestre, do nosso fundador. Então, este é o grande questionamento para nós. O dom da história. É sobre isso que eu vou falar um pouco. Não vai ser muito, porque a história é muito grande e é muito rica, verdade? Mas são alguns traços, digamos assim, alguns significados da história, não tanto dados, sobre a nossa história salvatoriana. De onde nós viemos, por que nós viemos, para onde nós queremos ir? Qual é o significado da nossa história? Nós que somos a geração do centenário do falecimento de nosso fundador. Eu, para preparar essa conferência, fiquei refletindo sobre como começar. Então, eu resolvi começar com a história de Baal Shem Tov, esse rabi judeu. De outro lado, eu pensei, eu preciso de um termo, eu preciso de uma ideia que ligue as histórias, as nossas histórias, ou seja, a história de Padre Jordan, do seu contexto, a história que foi vivida de lá até aqui, e a história rumo ao futuro. E eu encontrei uma palavra. A palavra é saída. Saída como caminho. Quem disse essa palavra foi o Papa Francisco. Todos estão lembrados? Leram em sua encíclica A Alegria do Evangelho? Lá nos números 20 a 24, ele fala da igreja que os cristãos devem construir. Uma igreja em saída.
E o Papa Francisco toma esse termo da experiência vivida em Aparecida. Uma igreja missionária, uma igreja que sai, não é? E numa das audiências do Papa Francisco, ele definiu, assim, com uma frase, o que é sair. Ele disse: sair é fazer o caminho do coração às mãos. E completou: façam esse caminho. Então, o que nós vamos refletir aqui é um pouco o caminho que saiu, que brotou do coração de Jordan e que fez estrada até os nossos dias. Por isso eu dividi mais ou menos a minha conferência em 3 partes, né? Uma parte é a saída, a primeira saída, aquela que foi realizada por Padre Jordan. Eu não vou falar muito dessa parte, porque mais ou menos todo mundo sabe, não é verdade? Nós todos sabemos de onde e para onde Padre Jordan saiu. A segunda, eu vou falar de uma saída muito específica, muito especial, que é a saída da igreja toda de um modelo pré-conciliar para um modelo do Concílio Vaticano II. É uma grande saída. O Concílio Vaticano II é um divisor de águas, e isso impactou grandemente a família salvatoriana aqui no Brasil, sobretudo depois da encarnação do concílio, que foi em Medellín e Puebla, as conferências de Medellín e Puebla no nosso continente. E a terceira saída é um pouco algumas indicações sobre a continuidade da nossa história salvatoriana hoje. Vocês me desculpem, eu não vou me mexer muito, porque ali tem a tela, e também porque essa conferência está sendo transmitida ao vivo através do site do Facebook. Então, não posso me mover tanto, né? Vamos lá, então, para a saída mais originária, a saída de Padre Jordan. Padre Jordan deu uma resposta ao seu contexto. E o contexto era o contexto da modernidade. O contexto da modernidade foi um contexto de grande revolução, de grande mudança, de grande transformação. Quando a gente estuda filosofia, estuda esse período, a gente sabe a grande transformação que aconteceu na cultura do final da segunda metade, sobretudo, do século XIX, e a passagem para o século XX, que foi o período em que viveu o Padre Jordan e o período em que ele fundou a sua obra. O Padre Jordan notou, com grande consciência histórica, a ignorância e o despreparo do povo e da igreja para viver os desafios daquela transformação. A modernidade mudou o modo de se comportar, mudou a moral, mudou o modo de crer e até o modo de não crer, porque é nesse período que emerge um fenômeno chamado ateísmo no centro da Europa, no Ocidente. É nesse momento em que a sociedade, a cultura se seculariza. Tem um protagonismo de alguns sujeitos deste tempo que é importante considerar para podermos entender a saída de Padre Jordan, que foi o protagonismo do laicato. Os leigos, o povo, não dependia mais da igreja para viver em sociedade. O povo, em geral, secular, a gente diz, um processo de secularização, passou a determinar-se autonomamente. Então, construiu a sociedade civil, a democracia, os estados democráticos na Europa, tudo isso. E Padre Jordan começou a perceber que o povo nem a igreja estava preparada para esta grande mudança.
uma vez que ainda vivia num modelo um pouco assim de cristandade, de comunidades agrícolas muito ligadas assim entre si. Ora, Padre Jordan quis dar uma resposta a tudo isso. No fundo, ele queria salvar uma coisa, salvar os valores evangélicos colocados em prática na vida das pessoas. Então, ele pensou numa saída muito genial. A saída é o conhecimento. Tem que enfrentar a ignorância e o despreparo através do conhecimento, mas um conhecimento muito específico. Conhecer Jesus, conhecer Deus, ao modo dos apóstolos. Então, a partir disso, que é o conhecimento mais consistente, mais autêntico que se pode ter, para além das críticas que os pensadores, que a própria ciência fazia à igreja, à vida, à existência das pessoas, para além de tudo isso, era preciso oferecer à sociedade daquele tempo um conhecimento específico, e é esse. E, através dele, instruir o povo. E Padre Jordan também notou outra coisa. Era preciso envolver o laicato. Por quê? Porque eles eram os protagonistas da história daquele momento, como são até hoje. Depois que a sociedade civil, como consciência, como vivência, emergiu, não teve mais volta. É isso que nós vivemos hoje. Então, Padre Jordan agregou uma coisa a isso. Não, é preciso realmente investir na formação do laicato e é preciso agregar um modo de ser. É o modo dos apóstolos, é o modo de ser dos discípulos. E, para completar, ele viu que a modernidade não era uma coisa assim, digamos, que se pudesse definir. Ou era, digamos assim, uma coisa que se pudesse, através dela, atuar e resolver. Não, era uma coisa assim tão ampla, tão dispersa, tão diversa, que qualquer que fosse a ação, ao modo dos discípulos, de fazer Jesus conhecido, era legítimo. Por isso, salvatorianos e salvatorianas não têm prescrito esse ou aquele apostolado. Estamos no mundo, numa sociedade moderna ou pós-moderna, como se diz hoje, atuando. E temos que ser muito sensíveis, muito, digamos, atentos para darmos respostas, e essa resposta original que Padre Jordan deu. Por isso ele criou a Sociedade Apostólica Instrutiva, que era uma grande diversidade. Diversidade de pessoas, de espaços, de tempos, de dons, de participações, de métodos. Era uma verdadeira Arca de Noé. Essa frase, Arca de Noé, foi dita por uma autoridade da igreja, porque não conseguia conceber esse projeto amplo de Padre Jordan. Mas hoje, para nós, eu acho que ela é um elogio, não é verdade? Nós somos uma Arca de Noé, vamos assumir. E essa é a nossa beleza. A saída original de Padre Jordan teve um problema. Era uma saída carismática. Era o chamado que ele sentia da realidade, que brotava da realidade para ele. E ele não conseguiu pôr em prática isso, porque era inconcebível. Aquilo que Padre Jordan pensou a respeito de envolver o laicato, a respeito de envolver pessoas, só foi colocado em prática com o Concílio Vaticano II, no século passado, no século em que a maioria de nós nasceu. Então, Padre Jordan teve que ter uma ideia, teve que criar uma saída histórica. E a saída histórica nós conhecemos. Todos aqueles graus que ele tinha pensado, aquela participação, aquela Arca de Noé, ficou reduzida em 2 congregações, masculino e feminino. E daí ele tentou também ajustar a presença de colaboradores leigos e leigas, que aos poucos foi desaparecendo. Não foi possível ele levar avante aquele projeto.
Por isso, a saída de Padre Jordan, digamos assim, que transcendeu a história, transpassou a história, é uma espécie de entrada. Como é que ela se configura como uma entrada? É uma entrada no âmago do problema, e que responde ao problema de uma forma muito original e muito fundamental. Por isso, não tem formas o projeto de Padre Jordan, não se trata de formas, mas se trata de um fundamento, de uma espiritualidade que ou a gente vive, ou a gente se imbui, se deixa transformar por ela, ou ela não existe. E essa saída, que se configura como entrada, é conhecer e dar a conhecer Jesus Salvador a partir do modelo dos apóstolos. Por isso, é uma entrada no sentido de uma experiência, e é uma saída transfigurada, porque depois dessa experiência nenhum de nós será o mesmo. É uma saída transformadora. Muito bem, vamos para frente. Como diziam os meninos, as meninas aqui, a SDS no Brasil, ou seja, a congregação e a sociedade no Brasil vieram já enviadas por Padre Jordan em 1896, depois em 1936 as irmãs, mas chegaram aqui trazendo um estilo de vida. Que estilo de vida era esse? O que foi possível para Padre Jordan foi fundar duas congregações, e duas congregações conforme o modelo que a igreja oferecia e permitia. E essa vida religiosa, embora fosse apostólica, né, dos padres, dos irmãos e das irmãs, ela era baseada num modelo pré-conciliar. Ela era uma vida religiosa disciplinar, com traços monásticos. Para os leigos e leigas, não sei se compreendo o que significa isso, mas eu vou definir isso contando uma piada que transcendeu na história dos salvatorianos. Os salvatorianos do início, quando foi fundada a congregação, né, a sociedade, eles diziam, e foi estabelecida essa vida religiosa disciplinar, eles diziam assim, tanto faz, a gente adormece em Roma, na casa-mãe, e acorda lá em Friburgo, ou lá no Rio de Janeiro, e parece que está na mesma casa, parece que ainda está na casa-mãe. Por quê? Porque se vivia do mesmo jeito, se vestia do mesmo jeito, se rezava do mesmo jeito, tomava café do mesmo jeito e vivia a vida do mesmo jeito. E não tinha nenhuma diferença de outras congregações. Era tudo igual. Essa era a vida religiosa pré-conciliar que veio para o Brasil. E com relação aos apostolados, pois é desse assunto que nós estamos falando aqui nesse congresso, os apostolados eram os mesmos que se assumia lá na Europa. Era tudo mais ou menos igual em todas as congregações. Se assumia paróquias, escolas, hospitais, orfanatos, creches, asilos, assistência social, não sei o quê, assim. E foi isso que aconteceu quando os salvatorianos e as salvatorianas chegaram no Brasil. Foi mais ou menos assim, né? Com algumas poucas diferenças, é lógico. A evangelização era uma evangelização que visava transmitir aqueles ensinamentos da igreja e não sair daquilo. Não se levava em conta a religiosidade popular, não se levava em conta os símbolos das culturas, nem as diferenças culturais. Se vivia aquele modelo e servia para todo mundo. Era um modelo universalizado, uniformizado. Muito bem. Vamos para a segunda parte. Chegou a hora de uma saída profética. E a saída profética ela foi causada pelo Concílio Vaticano II. Realizou uma transformação total no modo de viver a igreja e, sobretudo, a vida religiosa dos salvatorianos e das salvatorianas aqui nesse país. O que foi o Concílio Vaticano II? Foi uma saída de uma igreja autorreferencial para uma igreja que se concebia como povo de Deus, como comunidade de batizados,
onde todos os batizados de qualquer vocação tinham o mesmo e têm o mesmo chamado, o chamado de ser discípulo de Jesus Salvador. Então, uma igreja ministerial. Gente, isso foi uma virada imensa. Quem é daqui deste auditório que está aqui, que viveu essa virada? Ergue a mão. Olha aí. Essa geração viveu essa grande virada de uma igreja que era, digamos, uma igreja disciplinar, voltada para dentro de si mesma, para o cumprimento das normas, para uma igreja ministerial, povo de Deus. O concílio também recuperou uma coisa muito importante, a dimensão histórica da fé e a dimensão histórica da igreja. A igreja não é uma coisa de anjos, e nem uma coisa, nem um tribunal onde se julga quem cumpre ou quem não cumpre a norma. A igreja é histórica, é feita de homens e mulheres. Uma outra coisa que aconteceu no Concílio Vaticano II foi um movimento que já nasceu lá dentro das conferências, das sessões do concílio, um movimento chamado Movimento da Igreja Pobre e Servidora. E eu quero acentuar esse movimento, porque ele teve um impacto muito grande na nossa vida aqui na América, no nosso continente. Um grupinho de assessores, de teólogos, começaram, de bispos, que estavam presentes no concílio, começaram a se reunir depois das sessões do concílio, num apartamento de um dos assessores, dos teólogos, e começaram a conversar sobre como evangelizar os pobres, porque a realidade da pobreza não estava sendo tocada durante as sessões do concílio. E eles tentaram fazer alguns discursos, mas não pegou muito, não acabou não aparecendo nos documentos do concílio. Ora, esse grupo de bispos, dentre eles estavam 8 bispos brasileiros, e eram liderados por Dom Helder Câmara, escreveram um texto chamado Pacto das Catacumbas. Quem conhece esse texto? Algumas pessoas conhecem. É um texto muito bonito. É um pacto de conversão. É um texto de 13 pontos iluminados pelo Evangelho, pelas cartas do Novo Testamento e pelos documentos mesmo do concílio. O Pacto das Catacumbas teve uma influência tremenda no modo como a Igreja Sul-Americana, vejam que eu não chamo a Igreja Latino-Americana, porque eu não gosto desse termo, nós não somos latinos, nós somos afrodescendentes e também descendentes de europeus, mas quando a gente diz latino, não está dizendo quase nada do que é a América. Então, eu chamo de sul-americana. A Igreja Sul-Americana, ela assumiu a negação da modernidade. Se a Igreja do Concílio havia assumido, até ali havia se defendido da modernidade, aqui, agora, ela começa a assumir a modernidade, ou seja, assumir a modernidade da Europa. Mas a modernidade da nossa América, como é que era? Era igual à da Europa nos anos 60, na realização do concílio? Nunca. A nossa realidade não é igual à da Europa. Era uma realidade de negação, e a negação se via nos muitos rostos de pobres. Então, o Pacto das Catacumbas influenciou fortemente as opções, as declarações de Medellín e de Puebla, que realizaram saídas inusitadas da igreja. E, por consequência, influenciou tremendamente a nossa vida religiosa aqui. Muito bem. O Concílio Vaticano II também realizou uma coisa fantástica. Reconheceu os carismas das congregações.
Se até aqui todas as congregações viviam iguais, tanto fazia dormir em Roma e acordar no Rio de Janeiro, era tudo a mesma coisa, porque se vivia a mesma vida religiosa. Vocês viram a Madre Maria e o Padre Jordan aqui, né? Entraram aqui. As irmãs e os padres que chegaram aqui no Brasil eram iguais, não é? As irmãs viviam a mesma disciplina nas comunidades que se vivia lá na Europa, né? Mas o Concílio Vaticano II reconheceu que as congregações são diferentes umas das outras. E o que as faz diferente é o seu dom, o dom da história, o dom do seu carisma, né? E daí, o que o concílio fez? Pediu para as congregações religiosas reescreverem as suas constituições. O que é uma constituição? É o livrinho nosso que diz como nós devemos viver, como nós devemos nos comportar como religiosos. Tá? Os leigos salvatorianos têm o seu estatuto, que diz como você deve ser leigo, como deve se comportar, o que deve fazer. Foi isso. Nós tivemos que reescrever tudo isso. E esse processo começou em 1967 e foi terminar lá em 1984. Duraram décadas. A coisa mais interessante é que, nesse momento, a gente tinha que saber, então, o que era o carisma. E foi uma corrida. Corrida às fontes, corrida aos documentos, uma corrida aos arquivos. Quem é que está aqui no auditório que viveu esse processo de reescrever as constituições? Ergue a mão aí. Ali estão as irmãs, alguns padres, não é? Olha, eu, em novembro do ano passado, solicitei aos provinciais de fazer uma pesquisa nos arquivos das províncias e também fui nos arquivos da ADS para pesquisar qual foi o impacto dessas mudanças que aconteceram na nossa vida. E eu queria ler essas atas. Então, minha gente, eu vi que a renovação interna das congregações foi uma coisa intensa, né? Foi a renovação de um novo modelo de vida comunitária, litúrgica, a espiritualidade, o modelo de governança, de liderança, enfim, foi uma grande saída. Foi a primeira saída. E eu digo para vocês, eu me emocionei muitas vezes, porque nessas atas estão narradas muitas batalhas. Imaginem vocês, não era fácil compreender o que o Concílio Vaticano II queria. Como sair de um modelo através do qual a gente sempre viveu? A segunda grande saída foi ter que renovar todos os apostolados, toda a pastoral, passar assim de um modo de ser, de atuar assim dentro dos muros dos conventos ou de apostolados assim muito individuais para apostolados de pastorais. Apostolados integrados no conjunto da igreja. Foi uma revolução. E ainda por cima tinha a teologia da libertação, que emergia também nesse momento e que influenciou tremendamente até a escritura das nossas constituições. E depois, além de ler as atas, eu fui conversar com algumas irmãs, com alguns padres leigos que viveram esse processo. Gente, foi difícil não conter as lágrimas, né? A vivência desse processo de saída radical, de um modo de ser para um outro modo de ser. E o mais inusitado apelo de Medellín e Puebla, então, foi a opção preferencial pelos pobres e pelos jovens, e um novo modo de viver a igreja, as SEBs, as comunidades eclesiais de base. E muitas irmãs, muitos padres, muitos leigos que aqui estão, viveram esse processo, vivem ainda esse processo intensamente, criando e sustentando e alimentando as comunidades eclesiais de base. Muito bem. Vamos para a segunda parte. Estão cansados? Não, ainda não. Tá. Na hora que começarem a dormir, eu vou pedir para o Antônio para eles tocarem uma musiquinha aí para a gente dançar, né? Porque essa é uma tarde muito difícil.
Eu sei, todo mundo viajou e está com sono. Mas vamos para frente. Quais foram as respostas ou as saídas inusitadas que Medellín e Puebla provocaram na nossa vida religiosa salvatoriana nas províncias na década de 70 a 90? Depois eu vou falar da ADS também. Bom, eu fui nos arquivos de cada província e eu achei coisas maravilhosas. O que eu vou falar aqui, os pouquíssimos pontos que eu vou apresentar aqui, não é, digamos, nem 5% da riqueza que está lá. E, certamente, da riqueza que as experiências pessoais poderiam narrar. Então, eu vou começar pelas irmãs da província de São Paulo. As irmãs da província de São Paulo, como também as irmãs de Santa Catarina, que foram inauguradas, digamos, num período pré-conciliar, tinham grandes obras, escolas, hospitais, atuavam nas creches, nos asilos, etc. Essas obras, assim, apostólicas tradicionais. Ora, nesse momento em que Medellín, Puebla, nos impulsionam a sair dos nossos conventos, a sair das nossas casas, para ir ao encontro dos pobres, as irmãs fizeram um longo processo de discernimento, não tão longo, mas muito intenso, e bem assessoradas. Imagine que Dom Luciano Mendes era assessor das irmãs da província de São Paulo, fazendo esses discernimentos. E as irmãs decidiram. Foi uma decisão corajosa, de deixar as obras tradicionais e se inserirem nas periferias das cidades, do interior até do exterior, porque elas enviaram irmãs para fora do Brasil, para o Congo, na década de 80. Aqui está a Jeane, né? Que foi para lá. Gente, essa saída, né? É lógico que causou um monte de desconforto, porque, claro, é uma saída do conforto. É gostosinho, né? Ficar dentro do convento e ter todas as regrinhas para cumprir. Mas que sentido tem? Quando a igreja nos chama para sair ao encontro dos pobres, e as irmãs não se pouparam. Lá foram elas, porque nesse momento o Brasil, sobretudo aqui no centro-oeste, no sudeste, vivia uma grande revolução industrial também. Havia um aumento tremendo das periferias nas cidades de São Paulo, cidades periféricas, onde a província estava situada. As irmãs foram lá morar no meio do povo e compartilhar da vida do povo e de tudo aquilo que o povo padecia. Mas não fizeram só isso, né? Essa foi uma mudança de lugar social, de lugar eclesial, de lugar espiritual tremenda. Por isso, é uma transformação desde dentro para fora, desde fora para dentro, nessa dinâmica, nessa dialética. E o que elas descobriram, uma vez que liam os documentos, em que os documentos tinham que renovar as constituições, elas passaram a compreender o que era o carisma. O carisma era formar o povo. E lá foram elas, instruir o povo, formar comunidades eclesiais de base, formar lideranças cristãs, não só, formar também a consciência social, a consciência crítica, a consciência histórica do povo. Porque, nesse momento, no Brasil, vivíamos, na década de 70, na década de 60, o regime militar. Não era fácil lidar com isso. Não era fácil. Verdade, irmãs? Tinha que enfrentar, tinha que ter cuidado. Elas trabalhavam de dia, muitas vezes, muitas delas eram operárias, certo? E trabalhavam de noite. Trabalhavam nos centros comunitários, nas casas, e aí faziam acontecer as comunidades eclesiais de base. Tudo isso consistiu e se configurou numa grande denúncia. Era mais ou menos o que muitas congregações estavam fazendo. Uma grande denúncia da injustiça que se vivia nesse país, nessa América.
e um anúncio do Evangelho que Medellín e Puebla nos indicavam, o Evangelho aos pobres, o anúncio do Evangelho aos pobres. E era uma denúncia feita com o corpo e com a palavra da instrução, mas o corpo solidário, o corpo das mulheres que condividiam com o povo as suas alegrias e também as suas tristezas. E não só apostolados assim de formação, mas apostolados também de consolação, porque uma vez que você está no meio do povo, vive tudo que o povo vive, certo? Então, essa história é muito significativa, é uma história de saída. É uma história que deve nos orgulhar na família salvatoriana. E talvez não tenha sido muito bem compreendida em alguns momentos, porque nesse tempo as irmãs que partiam para a inserção no meio do povo dos pobres não eram compreendidas por muitos membros da igreja, porque ainda tinha uma mentalidade pré-conciliar e, acima de tudo, patriarcal. Às irmãs era reservado viver dentro do convento e ser desse ou daquele modo, mas assim, essa mulher certinha lá, né, vestida de hábito. Então, foi muito difícil para as irmãs e teve alguns momentos que teve enfrentamentos, até mesmo com a igreja, com certos setores da igreja. É uma nova eclesiologia que marcou a vida das irmãs e que proveio do Pacto das Catacumbas, um novo modelo de consagração salvatoriana, agora profético, que nunca mais pôde ser o mesmo, que mudou completamente a concepção de mulher consagrada. Vamos para a província de Santa Catarina. Isso que eu estou falando das duas províncias são coisas comuns entre as duas províncias. Aconteceram mais ou menos assim entre as duas províncias, entre as irmãs. Primeiro de tudo, a teologia da libertação influenciou profundamente esse momento da vida religiosa, da vida da igreja, enfim. Então, se compreendia que a profecia deveria ser vivida em todos os apostolados, em todas as obras. Por quê? Porque o Vaticano II havia definido o lugar da vida religiosa na igreja. Era a profecia. Não era tanto fazer aqui, fazer lá, atender apostolados de assistência social, etc. Era ser profeta, como até hoje. Porque o Papa Francisco, no ano da vida consagrada, reafirmou isso. Bem, as irmãs também partiram, então, para tornar todas as obras apostólicas pastorais. Era diferente. Elas não deixaram as obras tradicionais, como escolas, hospitais e tal. Elas mantiveram, mas isso nunca mais foi o mesmo, depois de Medellín e Puebla. Também elas foram fazendo uma inserção nos serviços públicos, na saúde, na educação, por exemplo, na assistência social, porque a província era numerosa. E as irmãs, então, foram também saindo dos conventos, saindo das obras e assumindo esses serviços para humanizar esses ambientes onde estavam os pobres. Prestaram concursos e ali serviam em hospitais públicos, em escolas públicas e etc. O Pacto das Catacumbas fez com que a província assumisse uma coisa muito interessante que nasceu na Igreja do Brasil. O projeto Igrejas Irmãs. Era um projeto nacional, mas era também internacional. Era uma solidariedade de dioceses com outras dioceses mais necessitadas. E algumas dioceses ou regionais aqui da CNBB, quando foi criada a CNBB, foram criados os regionais, Sul 1, Sul 2, Nordeste 1, não sei o quê. E esses regionais também assumiram projetos a nível internacional. A solidariedade com a igreja africana, sobretudo as de língua portuguesa. Então,
as irmãs de Santa Catarina foram para o Nordeste, junto com o projeto das Igrejas Irmãs, depois assumiram essas comunidades que eram, digamos, comunidades de evangelização mista, onde tinha leigos, padres, irmãs, todos juntos. E assumiram também um compromisso com o regional do Rio Grande do Sul, que preparava um grupinho de religiosos para ir para Moçambique. Em 1992, ainda as batalhas da Guerra Civil continuavam, não é verdade? Os moçambicanos. Então, o regional resolveu desistir porque era muito perigoso por causa da Guerra Civil. Mas as irmãs, a Eusi e a Lucila, estavam preparadas, e lá foram elas. Foram para Moçambique e enfrentaram realmente as consequências das batalhas. E isso é fruto do Pacto das Catacumbas. É um pacto de conversão, de solidariedade com os mais necessitados. Então, as irmãs, tanto de São Paulo quanto de Santa Catarina, vivendo esse processo de saída, tiveram alguns enfrentamentos. Primeiro, enfrentamentos com os militares. Não era fácil. Os militares determinavam o que a gente devia ensinar na escola. E a gente não tinha liberdade de ensinar outra coisa. Não se podia falar de certas coisas. Poderia ser vigiado, poderia ser denunciado, poderia ser preso, não se sabia. As reuniões que se faziam nas periferias não se sabiam se tinha gente infiltrada ali ou não. Era uma situação. E além do enfrentamento também, como já falei, com alguns setores de uma igreja que ainda era muito patriarcal, muito pré-conciliar e não compreendia essa saída e também não queria fazer nenhuma saída. As províncias das irmãs salvatorianas, então, saíram do quê? De um modelo disciplinar e monástico para uma entrada num modelo profético de vida salvatoriana, no meio do povo, nos desertos, nas florestas, nos interiores, por tudo onde elas foram. Foi uma saída e foi uma inserção na cultura e na religiosidade popular, uma coisa que era uma novidade nesse continente que sempre foi colonizado, inclusive catolicamente também foi colonizado, conforme o catolicismo europeu. Foi uma experiência eclesiológica e teológica que era comum na América Latina, mas, sobretudo, aqui no Brasil, a gente pode dizer. Foi uma mudança, uma saída de um tipo de espiritualidade para uma mística interior e em peregrinação, e, sobretudo, para uma espiritualidade agora salvatoriana. É a descoberta do carisma. Uma nova vivência eclesial, mas também um novo modo de ser mulher e de ser mulher consagrada. Que nunca mais nós pudemos ser as mesmas. Isso tudo levou a grandes exigências para as irmãs, sobretudo no que diz respeito, por exemplo, à formação. As irmãs tiveram que se formar de modo diferente, porque elas tinham sido formadas num modelo pré-conciliar, numa vida religiosa disciplinar. E, além de tudo, elas tiveram também que se profissionalizar. Teve um momento na província de Santa Catarina que a província toda era uma universidade. Todo mundo trabalhava de dia e estudava de noite, para cá, para lá. Na província de São Paulo, a mesma coisa. Tiveram que estudar bastante, se aprofundar em teologia e etc. e tal. Muito bem. Antes de passar para os padres, para a encarnação do concílio na província dos padres e depois dos leigos, a gente poderia cantar um cantinho? Vamos lá?
Agora saiu. Cadê o Juan? Juan tá aí? Juan? Vamos ficar de pé, pessoal, vamos. Porque senão a gente dorme. Vamos ficar em pé. Vem, Juan. Só uma e bem rapidinho. Agora a gente vai pra valer aquela música que a gente ensaiou no começo, vocês lembram? Deus se está movendo. Sim, vai. Bom, é uma canção muito fácil, já como sabem. Vamos aprender os movimentos. É muito sencillo. Começamos fazendo assim. Todo fazendo assim, com as duas mãos. Segundo movimento. Com as duas mãos. Terceiro movimento. Quarto movimento. Quinto movimento. Sexto movimento. Abrindo as mãos. E voltamos para o primeiro movimento, lembram? É muito sencilla, não tem complicação. Vamos ver, diz assim. Deus se está movendo en este lugar. Siento su presencia, siento su poder, rompiendo las cadenas, dando libertad. Dios se está moviendo en este lugar. Vamos a ver si subimos un poquito más. Dios se está moviendo en ese lugar. Siento su presencia, siento su poder, rompiendo las cadenas, dando libertad. Dios se está moviendo en ese lugar. Es muy sencillo, quiero ahora que vocês façam, tá bom? Então vocês cantam comigo e dizem: Deus se está movendo. Siento su presencia, siento su presencia, siento su poder, rompiendo las cadenas, dando libertad. Dios se está moviendo, Dios se está moviendo en ese lugar. Todos vocês, Dios se está moviendo en este lugar. Siento su presencia. Rompiendo la cadena. Dando libertad. En este lugar. Depois a gente continua. Muito obrigado. Vamos continuar, então, navegando na nossa história, nos significados da nossa história, agora vendo um pouco os traços de saídas inusitadas realizadas na província da Sociedade do Divino Salvador, dos padres e irmãos. Inicialmente, nesse período, a província dos padres eram duas províncias, uma no Nordeste e outra no Sul, que daí foram reunidas quando começou esse processo de renovação. Os padres e os irmãos também viveram um processo muito bonito de saída. E a primeira coisa foi dar-se conta de que eles haviam sido formados num modelo teológico pré-conciliar. E agora era toda uma nova teologia. Imaginem o impacto disso, minha gente. A gente que não viveu isso, não sei se a gente consegue fazer ideia do que significou, não é? Muito bem. Então, haviam, assim, diversas interpretações sobre o concílio, sobre a convocação da renovação das constituições, sobre Medellín, enfim. Mas a coisa mais bonita e mais incrível que aconteceu na província dos padres, dos salvatorianos, foi que eles conseguiram fazer um caminho comum, conseguiram a adesão de todos os membros,
para além da diversidade teológica com a qual interpretavam esse momento. Eu li isso nas atas deles, nas crônicas deles. E tem umas crônicas que me fizeram chorar e outras que me fizeram rir. Por exemplo, como as crônicas do Zanella. Gente, é a coisa mais incrível do mundo, viu? As crônicas do Zanella e do padre Gurgel Sá Gurgel, né? Do que eles viviam nesse momento, muitas vezes. Achei muito bonito. Então, logo em seguida, e um pouco antes, também no concílio, havia o mesmo modelo de viver a vida religiosa e viver a vida pastoral na província dos padres, né? Eram paróquias, digamos assim, um pouco personalizadas. Haviam atuações em movimentos eclesiais, como de Casais com Cristo, Cursílio, etc. Mas daí, com o processo que eles realizaram de planejamento comum, foi acontecendo uma adesão e cada vez maior uma pastoralização das suas obras apostólicas, inserindo-as na pastoral de conjunto da CNBB, da Conferência dos Bispos do Brasil. E foi um processo assim difícil, longo, mas muito bonito. Algumas saídas criativas que eu percebi nas atas e que são inspiradoras para nós. São inspiradoras para hoje. Uma delas foi a criação do Projeto Jordan. Vocês conhecem o Projeto Jordan, já ouviram falar, né? Os grupos de irmãs, padres, e depois, quando nasceram os leigos, se moviam durante as férias, durante períodos do ano, para lugares com mais necessidade, para formar o povo, formar liderança, visitar as famílias, visitar o povo nos sertões. Uma outra iniciativa criativa foi a inserção nas periferias, sobretudo nas periferias de São Paulo, não é? Eu acho que o Milton poderia contar muito sobre isso. De verdade, né? Porque no tempo dele, no tempo de outros que eram salvatorianos e que não são mais, mas que estão aqui, fizeram essa experiência. Final de semana, os estudantes de teologia, de filosofia, saíam pelas periferias, formar o povo, formar as comunidades eclesiais de base, como ainda fazem, não é? Continuam fazendo os meninos. Uma outra coisa interessante, os padres criaram, por necessidade de renovar as pastorais, uma equipe volante. Essa equipe, então, passava nas paróquias para formar e, digamos assim, responder às necessidades das lideranças paroquiais, né? Faziam pesquisa de campo, etc., para renovar as pastorais. E a opção preferencial pelos jovens. E aqui eu quero falar uma coisa assim muito importante. Os salvatorianos assumiram, assim, como sua a opção de Puebla. Puebla renovou a opção preferencial pelos pobres, confirmou aquela que tinha sido feita em Medellín, por provocação e consequência do Pacto das Catacumbas, vivida pelos bispos do nosso continente. Mas Puebla se deu conta de que a juventude era uma massa que necessitava ser atendida. Era o futuro da igreja, era o presente e era o futuro. E os salvatorianos fizeram esta opção, levaram à risca essa opção. E eu quero ler uma frase de Puebla. Abre aspas. Puebla fez então uma opção por apresentar aos jovens o Cristo vivo como único Salvador, para que evangelizados evangelizem e contribuam em resposta de amor a Cristo para a libertação integral do homem e da sociedade, levando uma vida de comunhão e participação. Esse mandato de Puebla não coincide em tudo com o carisma salvatoriano, pois os padres levaram isso a sério em todo o tempo. Em todas as atas que eu li deles, de 2, 3 décadas, eu encontrei essa opção. Encontrei relatórios sobre isso, porque eu focalizei a minha pesquisa nas decisões e nas reflexões apostólicas.
E hoje, a juventude salvatoriana... Cadê a juventude salvatoriana? Cadê? Cadê? Está muito fraquinha essa juventude salvatoriana. Ah, muito bem, muito bem. Pois bem, a juventude salvatoriana tornou-se hoje uma referência em muitas dioceses, nos lugares onde estamos presentes. É uma referência, né? É um modo de ser. Por quê? Porque agregou uma espiritualidade e uma apostolicidade, que é típica salvatoriana. Inclusive, está se organizando, tem um rosto já internacional, e participa ativamente das Jornadas Mundiais da Juventude. É ou não é? Agora estão se preparando para a próxima jornada. Bem, e também nas obras, né, nas atas dos salvatorianos, encontra-se muitas vezes a discussão sobre as obras de fronteira. E o fruto destas reflexões e dessa saída é o assumir as paróquias no Maranhão, numa região tão pobre, tão deserta, não é? Tão necessitada, e também a missão em Moçambique. Bem, este foi o caminho das saídas. E tem uma outra saída fundamental, que foi realizada no impulso da renovação das constituições, do retorno às fontes e no impulso de Medellín e Puebla, que foi a comissão, a inauguração, digamos assim, da Comissão Interprovincial, a CIP. Já ouviram falar da CIP? Já, não é? E eu encontrei uma ata datada do dia 1º de abril de 1977 como a reunião inaugural da CIP, mas eu sei que foi uns dias antes. Não foi nessa data. Essa é a data da ata. E imaginem que foram 6 pessoas que estiveram nesta reunião inaugural. E elas estão aqui. E eu vou chamar e quero que elas se levantem para a gente aplaudir. O padre Luiz Spolti. A irmã Celeste Gaion. Cadê a Celeste? A irmã Isabel Toda. A irmã Maris Bolzan. E uma salva de palmas ao Padre Arno, que não pôde estar aqui por motivo de saúde. O nosso grande homem das renovações. E a nossa querida irmã Alzira Poli, que já está lá no céu celebrando conosco. Por que fundar a CIP? A CIP foi um verdadeiro retorno às fontes do carisma. Também porque os salvatorianos e as salvatorianas tinham o desejo de refundar o sonho amplo de Padre Jordan, que agora, com o concílio, se tornava possível, que era a inclusão do laicato. E para ser testemunha de colaboração, de unidade, de universalidade. Então, essas foram as saídas fecundas. E o objetivo da CIP era o de maior integração, comunhão em torno da missão salvatoriana. Não era para se reunir e contar historinha, não. Para jantar junto, não sei o quê. Era mesmo para viver a missão comum, né? E as ações da CIP começaram imediatamente depois da sua inauguração. Começou-se lá com promoção vocacional, tradução dos documentos históricos, influenciou no estudo e na revisão das constituições, no projeto Jordan, trocas de experiência, trabalhos, enfim, níveis de muitas comissões, retiros comuns entre padres e irmãs, cursos salvatorianos sobre raízes salvatorianas e muito mais.
E essas ações foram as ações, então, que fizeram com que a ADS nascesse. Se foi muito fundo. Ainda naquele ano de 1977, foi traduzido e publicado e enviado para todas as comunidades religiosas os estatutos de 1980, aqueles primeiros em que Padre Jordan fala de todos aqueles graus e da participação de todos aqueles leigos. Né? Então, o laicato, gente, era uma coisa que estava no coração de Padre Jordan, porque ele queria dar uma resposta à sociedade secular. E a resposta a essa sociedade secular foi formando o laicato. Então, o laicato existiu antes ainda da Sociedade Apostólica Instrutiva nascer. Antes. E nasceu mais ou menos em 1878, a gente tem alguns escritos lá nos arquivos. E durou até mais ou menos 1915, na Itália e na Alemanha. E o laicato foi fundado por Padre Jordan, e mais ninguém. Alguns tempos atrás, aqui no Brasil, tinha uma figura que estava assim, em paralelo, junto com Padre Jordan e Madre Maria, que era a figura de um leigo alemão chamado Simon Degelmann. Gente, Simon Degelmann não foi o primeiro leigo salvatoriano. Antes dele, tinha outros leigos. Porque Padre Jordan, em pessoa, fundou grupos de leigos na Itália, em Roma e na Alemanha. Os companheiros dele fundaram na Alemanha. E figura nos arquivos muitos nomes. Há centenas de nomes. Está tudo lá por ser estudado. E eu desafio os leigos salvatorianos a se interessarem pelo estudo dessa origem, que ainda não foi bem explorada na história. O que Padre Jordan queria com o laicato? Queria que o laicato vivesse uma vida apostólica nos seus locais. Era uma coisa simples, muito simples. Ele escolhia um líder, um diretor, e daí dava um diploma para esse diretor, e daí dizia, mandava para ele as revistas com publicações de formação, e ele distribuía. As pessoas faziam inscrição para receber essas revistas e para serem apóstolos no seu lugar, na sua família ou com as pessoas, com seus vizinhos. E pronto, recebia uma medalha, um crachá, e já era da Sociedade Apostólica Instrutiva. Ou seja, era um apóstolo no mundo. Era uma coisa muito simples. Tá? Bem, por que o laicato, fundado assim por primeiro, desapareceu? Bem, são muitas, assim, as razões. Uma das razões era que o plano de Padre Jordan era muito amplo demais. E a igreja não podia absorver isso naquele momento de grande mudança. A segunda coisa é que Padre Jordan teve que fundar as congregações e teve que se dedicar à formação das congregações para salvar o seu carisma, para salvar a sua saída, a sua solução fundamental. Também porque a SDS foi crescendo e aqueles diretores que eram padres diocesanos ou que eram leigos pelas dioceses, por exemplo, da Itália, da Alemanha, passaram a ser assumidas pelos próprios padres na sociedade. Então, daí diminuiu um pouco a amplitude, né, da abrangência, digamos assim, da ação do laicato. Por fim, chegou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que dissipou praticamente apostolados inteiros, porque muitos salvatorianos foram convocados para a guerra. Muitas irmãs foram convocadas para serem enfermeiros de feridos de guerra. E assim, o laicato, num tempo de guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, tinha que se preocupar com a vida, com a segurança. Tinham outras prioridades. Então, foi se acabando, né? Quando terminou a guerra, que conseguiram começar a reunir, etc., daí
Aí já veio quase o Concílio Vaticano II, né? Que daí foi, então, quando aconteceu a refundação do laicato, mais ou menos por ali na década de 70, no início da década de 70 nos Estados Unidos, daí aqui no Brasil e na Áustria em 86, seguidos de outros países, até hoje a Comunidade Internacional do Divino Salvador, da qual a Judy vai nos falar amanhã, o texto da Judy. Então, a nossa história, da Comissão Interprovincial, da CIP, que nasceu em 77, para a ADS, que nasceu por lá em 87, né? Os grupos foram se firmando, e até chegarmos à fundação da Comissão Intersalvatoriana na década de 90, em 1990. Esta é a família salvatoriana, esta é a história da família salvatoriana. Muito bem, o concílio, então, possibilitou a concretização do sonho amplo de Jordan, a saída de um modelo pré-conciliar para um modelo profético de vida religiosa, um modelo apostólico, né? E a saída de um laicato passivo para uma igreja de batizados, ativa, um modelo ministerial, apóstolos em missão no seio do mundo. Bem, vamos à terceira parte, e eu espero finalizar em poucos minutos. Eu queria dizer que a vida religiosa salvatoriana não é mais a mesma da década de 70 e de 80. Eu vou tomar uns minutinhos, porque eu comecei um pouco atrasada, né? Tá bom. Bem, nós vivemos hoje uma grande crise, né? A crise na vida religiosa, mas a crise no mundo inteiro, uma passagem de época. Como nós vamos viver essa crise? Vivê-la apostolicamente. E eu quero ler um trechinho do que Padre Jordan escreveu para Maria dos Apóstolos em 1884. Ele disse para ela: procuremos, de fato, imbuir-nos do espírito apostólico. Esse era um momento muito difícil que Padre Jordan estava vivendo. E também Maria, a Teresa von Wollenweber, que era leiga do primeiro grau, né? Ela foi leiga de 1881 até 1888, quando o Padre Jordan a chamou para ser a primeira superiora do ramo feminino. Ele disse: pois procuremos, de fato, imbuir-nos do espírito apostólico, sofrer apostolicamente, rezar apostolicamente, agir apostolicamente. Em tempos de aridez, em tempos de crise, esse é o nosso, digamos, a nossa âncora, né, de salvação, viver tudo apostolicamente. O feminino hoje tem muitas escolhas. Nós temos poucas vocações femininas para a vida religiosa hoje. Primeiro porque as mulheres, hoje em dia, podem fazer muitas outras escolhas para se doar, que não é só na vida religiosa. Muitas vezes a igreja não valoriza os neurônios femininos, sobretudo para a reflexão, para a decisão, para discernimentos. Temos um grande problema na igreja, que é uma estrutura clerical. Não é só do clero, está na cabeça de todo mundo, de mulheres e homens, e de todas as vocações. Então, é uma estrutura, é um modelo. E para uma mulher aderir à vida religiosa hoje, em qualquer congregação, ela tem que sentir que a congregação tem uma proposta melhor, bem melhor, que todas as outras que ela poderia escolher. Essa é uma saída inusitada, então, a formação das mulheres, porque hoje há muitas mulheres que não só deixam a igreja, mas também abandonam a fé, por causa de tantos problemas que tem na igreja com relação à mulher. Os discursos, as ações, etc. Felizmente, sábado passado, o Papa Francisco nomeou 3 leigas teólogas para a Congregação da Doutrina da Fé, o que já é um grande avanço. E Papa Francisco enfrenta um grande problema para renovar essa igreja. A fecundidade também é diante da tentação midiática. É um desafio para todos nós, não só para a vida consagrada.
para também os leigos. Como superar o clericalismo na nossa igreja, que muitas vezes é midiático? Como evangelizar na terra ambígua da mídia? A nossa vocação é desafiadora, porque ela deve ser vivida na história, porque esta foi a saída que Padre Jordan sugeriu, uma saída histórica. Também nós temos que ver que a nossa fecundidade passa por uma nova concepção, digamos, de comunidade. Comunidades internacionais. Haja visto aqui quanta gente de outros países, de outras culturas, de outras línguas. Mas dentro do próprio Brasil se vive, dentro desse país, uma internacionalidade por causa da nossa diversidade. Então, a internacionalidade, a diversidade é o nosso lugar. Somos a Arca de Noé, minha gente. Eu quero também apontar um desafio que eu escutei de um leigo teólogo chamado César Cusma, um grande teólogo do Brasil, que é presidente da Soter, é professor no Rio de Janeiro. E ele lança uma pergunta assim: como ser sujeito? E isso falando para os leigos e falando dele mesmo. Como ser sujeito numa igreja ainda clericalizada? E ele diz que é um desafio para o laicato, no ano do laicato, sair para além das estruturas, além do paroquismo, além dos institucionalismos, de burocracias da nossa vida religiosa e espiritual. E ele fala ainda que é um grande desafio para o laicato, em vez de ficar preso, fechadinho lá nas paróquias, abraçar as grandes causas da humanidade. E o diálogo está no centro dessa grande causa. Porque hoje vivemos polarizações tremendas. Polarizações dentro da família, polarizações diplomáticas, polarizações políticas, polarizações, enfim, em todas as esferas. As mídias sociais não ajudaram a nos unir. Ao contrário, elas nos dividiram, e isso está provado cientificamente, sociologicamente. Então, como nós, salvatorianos e salvatorianas, seremos mediadores de diálogo em todas as esferas da nossa vida e em todas as vocações que vivemos. Muito bem, eu comecei contando uma história. Eu quero recordar o fim da história, contando uma parábola, né? Que na quarta geração ninguém se lembrava de como acendia a fogueira, ninguém se lembrava mais do local exato da floresta onde deveriam ficar para pronunciar o oráculo, mas uma pessoa se lembrou da história e de tudo aquilo, e Deus ainda veio. Então eu espero que Deus venha neste congresso, porque Padre Jordan, antes de morrer no seu leito de morte, disse: outros virão e, lembrados dos nossos sofrimentos, continuarão a obra. Pois bem, eles e elas vieram, estão todos aqui, e mais aqueles que ficaram em casa. Muito obrigada.